Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial, que entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem da série, a qual iniciamos 6 meses, estamos aproximando ao 7º mês da série, a qual o número 7 na Bíblia ele se refere a Deus, a perfeição. Estamos há 6 meses sendo ensinados por Deus com um grande ensinamento, ao qual tem sido uma bênção. E desde então estamos sendo abençoados em ouvir a voz de Deus. E hoje, nada mais do que vai acontecer é Deus falando conosco novamente. Deus ele deu a instrução a Moisés a construir o tabernáculo. E vimos isso na mensagem anterior. Estaremos dando continuidade a essa mensagem sobre os utensílios a qual Deus ele deu a instrução a Moisés como ia fazer e para que finalidade seria. E iremos ver qual foi a orientação de Deus a Moisés dentro dessa mensagem e para que finalidade eram esses utensílios. O primeiro utensílio que Deus ele vai falar após a construção do tabernáculo, ele vai falar: Moisés, vocês farão uma arca e lá vocês porão que as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. E eles colocam aonde? No Santo dos Santos, como vimos na mensagem anterior, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar uma vez ao ano. E Deus ele falava com Moisés entre os querubins, face a face. Quero te convidar a fazer uma breve oração, fechar seus olhos para falarmos com Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença nesse momento para te agradecer por mais uma noite, mais um dia de vida, o qual o Senhor me concede. Venha, Senhor, como ando, me derramar em Tua presença. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, mesmo que seja uma palavra de correção. Fala porque o Teu servo e a Tua igreja, a eclésia, estamos ansiosos. Queremos, Senhor, ouvir a Sua doce voz. Não queremos ouvir vozes humanas e nem palavras humanas. Assim como Ana, elas angustiadas de espírito e alma, ela se prostrou e sem falar nada, mas falava dentro de si mesma, no seu coração: eu venho, Senhor, me derramar agora. Aquieta minha alma. Tira toda a amargura de alma. Tira toda a amargura de alma. Pois somente o Senhor tem palavras de vida eterna. As Tuas palavras são mais doces do que o mel. É essas palavras, Senhor, nessa manhã eu quero ouvir. Que essas palavras doces, mais do que o mel, venham penetrar minha alma, o mais profundo da minha alma. Pois o Senhor sabe, Senhor, por que estou falando tais palavras. Aquieta, Senhor, as ondas que estão dentro da minha alma. Para onde eu irei, Senhor? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu encontraria abrigo seguro? Para onde eu encontraria o que a minha alma necessita, se somente em Ti eu encontro. Traz refrigério à minha alma, pois a minha alma está angustiada até a morte. Salmo 121 fala que o salmista olhou para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem dos montes. Ele não está olhando para os montes, mas ele está olhando para Ti. Ele está olhando acima dos montes, que vem o socorro, que vem do Senhor.
Meu socorro vem de ti, e é somente a ti que eu tenho que reclamar. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, pois eu preciso do teu auxílio bem presente, do teu socorro. Mesmo, Senhor, que eu andasse no vale da morte, eu de modo algum eu negaria o teu nome. De modo algum eu nunca clamaria a outro Deus senão a ti. A minha vida está em tuas mãos. Fôlego de vida pertence a ti, a minha alma pertence a ti. Eu entrego minha alma, corpo e espírito em tuas mãos. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas sim a tua. Prevaleça sempre sobre a minha vida a tua vontade e o teu querer. Que a minha vontade seja mortificada dia após dia e a minha carne também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus dá a instrução, a orientação a Moisés para construir o tabernáculo e eles vão construir. E Deus vai orientar a Moisés a confeccionar todos os objetos que iriam ser utilizados no tabernáculo. O primeiro a qual a Bíblia vai nos citar é a Arca da Aliança, com a Bíblia vai falar que ela era de suma importância, porque Deus falava entre os querubins com Moisés no Santo dos Santos. De Jesus a Moisés tem exatamente 1000 anos, mas da nossa era para Moisés tem aproximadamente 3000 anos. Estamos ainda no período mosaico, a qual eles estão confeccionando os utensílios do tabernáculo. E eu te convido a fazer esse passeio dentro do tabernáculo, a qual conheceremos todos os utensílios e a forma que foram feitos e confeccionados, principalmente a Arca da Aliança. Iremos descobrir como ela foi feita a partir de agora. Acabamos de ver que a introdução do vídeo, a qual estávamos falando sobre a diferença de tempo entre Jesus e Moisés, entre nós e Moisés, aproximadamente 3000 anos. Quero te convidar a estar abrindo a Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 16. Não é demagogia nem falsidade. Essas lágrimas que vocês puderam contemplar. Quero te convidar a estar sempre abrindo a Bíblia. Em cada referência, qual estaremos citando e lendo, para você ver a veracidade dessa mensagem. De modo algum, estaremos fugindo dela. Estaremos sempre dentro dela. O que adianta eu ter um esboço como esse aqui, como vocês podem ver, e não ter o mais importante, que é ele. A inspiração tem que vir de quem? Do Espírito Santo. És bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito Santo. O lugar é teu, o ambiente é teu, que só apareça e eu diminua, que não seja eu, mas sim o Senhor, que seja apenas um instrumento. Não queremos ouvir o que eu tenho a dizer, mas o que o Senhor tem a dizer. Êxodo, capítulo 25, versos 10 a 16, vai falar assim: Também farão uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora. Cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela, e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro,
E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Estamos falando do que? As tábuas da lei, que é a lei dada por Deus a Moisés, a vara de Arão e o maná. Estamos a 1000 anos antes de Cristo e 3000 anos antes da nossa era, chamada a era da tecnologia, século XXI. Estamos há 3000 anos atrás, adentrando um lugar que somente o sumo sacerdote poderia adentrar uma vez no ano. Estamos contemplando uma instrução de Deus a Moisés, como seria essa arca, a qual o nosso tema da mensagem é Arca da Aliança, a qual Deus ele vai falar para Moisés como iria ser essa arca. Quero te convidar, está adentrando ao Santo dos Santos e a visualizar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto muito importante aos hebreus, porque ali tinha a presença de Deus. E lá também Deus falava com Moisés face a face. Estaremos descobrindo a sua importância para eles. E não somente para eles, mas para toda a humanidade. Êxodo 25, versículo 10, refere-se à construção da Arca da Aliança, um móvel sagrado no tabernáculo. Este objeto, feito de madeira de acácia e coberto de ouro, era um local onde as tábuas da lei eram guardadas. Estudando aqui, eu pentei ao Espírito Santo. O Espírito Santo, por que tinha que ser coberto de ouro? O Espírito Santo ele me deu a seguinte revelação. Quando eles pegam a madeira de acácia, que era uma madeira extremamente que ela conseguia aguentar altas temperaturas, ela era de difícil manejo ou bem difícil de modelar. Para ter uma proteção maior, eles deveriam o quê? Estar cobrindo essa vara de cetim com ouro, ou que iremos descobrir logo mais. O que o Espírito Santo ele veio a falar. Essa vara de cetim representa o homem antes de Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, o que acontece? A glória de Deus vem sobre o homem. O que o ouro vem significar? A glória de Deus sobre a madeira. Ou seja, a glória de Deus sobre o homem. Ou seja, o ouro sobre o cetim, uma madeira dura, espinhosa e de difícil manejo. Os materiais são madeira de acácia. As dimensões são: o comprimento era de 2,5 côvados. A largura era de 1,5 côvados, que era a medida da época, qual vimos em mensagens anteriores, que vinha daqui até essa ponta do dedo. A altura 1,5 côvados, aproximadamente 1,17 metros por 66 metros, 0,66 metros por 0,66 metros. A cobertura era revestida de ouro por dentro e por fora. Ela deveria estar revestida por dentro e por fora. Bordas com uma bordadura de ouro ao redor. As argolas eram de ouro, que eram 4 de ouro, 2 argolas de cada lado para fixar as varas. As varas de madeira eram de acácia, cobertas de ouro para carregar a arca. A função local onde as tábuas da lei
os 10 mandamentos eram guardados. Moisés, recebeu a instrução de colocar as tábuas da lei na arca. Qual a importância? A arca representava a presença de Deus e era um objeto central no tabernáculo. Ele ficava centralizado no Santo dos Santos. Haja vista que somente o sumo sacerdote poderia adentrar uma vez ao ano. Estamos adentrando um ambiente, um cômodo restrito para a entrada uma vez no ano, que era no Yom Kippur. Estamos dentro do Santo dos Santos, contemplando a arca. Nos versículos 10 a 16, o Senhor especifica como a arca deveria ser construída. Ele diz a Moisés que eles deveriam construir uma arca. Ela deveria ser feita de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Um côvado tinha aproximadamente 45 centímetros, e isso faria com que a arca tivesse cerca de 112 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. A arca deveria pesar muito. Eles deveriam inserir nela 4 anéis de ouro e prendê-las em seus 4 pés. 2 anéis de um de lado e 2 do outro lado. Esses anéis seriam usados junto com os postes para carregar a arca em seu caminho para a terra prometida. A arca deveria ser coberta com ouro puro, por dentro e por fora, ou sobreporás e farás uma moldura de ouro em torno dela. Além disso, deveriam fazer varas de madeira de acácia e cobri-las com ouro. O nome tem origem no nome grego Akákios, estará aparecendo na tela, que quer dizer inocência, que não tem maldade, porém é uma espécie que possui o cálice bem retorcido, duro e com muitos espinhos, sendo uma referência ao homem antes de ter Deus. Por ser uma planta capaz de sobreviver aos lugares mais áridos do deserto, Deus sabia que a acácia era muito resistente. Apenas essa madeira dura, que suporta situações extremas adversas, seria capaz de aguentar a vida nômade do povo de Israel. Essas varas, projetadas para carregar a arca, deveriam ser inseridas nos anéis nas laterais da arca para que ela fosse carregada. As varas não deveriam ser retiradas. Em vez disso, elas deveriam permanecer nos anéis da arca, não seriam removidos dela. Isso significa que a arca estava pronta para ser movida sempre que o Senhor comandasse. Ninguém poderia ver a arca. Eles sempre jogavam 3 camadas de cobertura para ninguém ver, somente a silhueta. Quando vemos na novela Os 10 Mandamentos que os sacerdotes estão carregando a arca e todos estão contemplando, isso é uma mentira. Finalmente, eles deveriam colocar na arca o testemunho que os darei. Essa é provavelmente uma referência às 2 tábuas de pedra que continham o testemunho. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Este testemunho seria mais tarde confirmado sendo os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Então vos anunciou ele o seu conceito, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Este foi o concerto que o povo fez no Monte Horebe, o Monte Sinai. Ele baseava-se nos 10 mandamentos, mas incluía muito material adicional incorporado aos livros de Êxodo, Levítico e Números. Quando as pessoas ficaram temerosos, foram mandados para suas tendas enquanto Deus transmitia
o resto das instruções diretamente a Moisés. Essa parte do livro de Deuteronômio é chamada de prólogo histórico. Ele é correspondente a prólogos similares em tratados dos dias de Moisés. Colocar as tábuas na arca ilustrava que a adoração de Israel ao seu Senhor precisava ser centrada em torno de sua presença revelada, nesse caso, sua lei. A lei explicava a aplicação dos 10 mandamentos, como tratar aos outros sem inveja, amar o próximo como a si mesmo. Esses foram os mandamentos com os quais o povo consentiu em obedecer na aliança entre Israel e o Senhor. Êxodo 24, versículo 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu à sua voz, e disseram todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Eles estão assumindo que vão obedecer toda essa lei a qual Deus ele vai escrever a dedo nas tábuas para eles cumprirem, mas sabemos que eles vão futuramente se desviar dos 10 mandamentos e das leis de Deus. Para o entendimento da remissão do pecado no Antigo Testamento, em seu nível básico, a palavra transmite a noção de cobrir, mas não no sentido de mera ocultação. Antes sugere a imposição de algo para modificar sua aparência ou natureza. Essa é a real significância e real objetivo. A palavra também indica a ação de Deus para cobrir o pecado. As pessoas se reconciliam com Deus por causa de seus pecados, mediante a interposição de alguma coisa que aplaque a parte ofendida, nesse caso o Senhor, e cubra os pecados com justiça. Êxodo 32, versículo 20. Tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu-os a beber aos filhos de Israel. Ezequiel 45, versículo 17. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas e nas luas novas. A festa que lhe darei se encaixa no final dessa seção do capítulo 31, onde Deus dá a lei a Moisés escrita em pedras. É apropriado que a instrução sobre como construir a arca apareça primeiro no discurso sobre a construção do tabernáculo. A arca representa sua presença entre seu povo e, portanto, era tanto um lembrete constante do relacionamento de Israel com Deus como seu provedor e protetor. O próximo conjunto de instruções descrevia como os israelitas deveriam fazer um propiciatório, que seria a tampa da Arca da Aliança. A palavra aqui em hebraico é kaporesh, estará aparecendo na tela. Cobrir vem do verbo hebraico kafar, que significa cobrir ou fazer expiação. Levíticos 1, versículo 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, Deus, para a sua expiação. O verbo que significa cobrir, perdoar, expiar, reconciliar, essa palavra é de suprema importância teológica no Antigo Testamento, como também é essencial e nos sábados e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado, a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios para fazer expiação pela casa de Israel. A cobertura da arca era de ouro puro, como as mesmas dimensões dela, chamava-se propiciatório. Sobre ele
foram colocados 2 querubins de ouro, trabalhados a martelo, um em cada extremidade, os quais cobriam o propiciatório com as asas estendidas e as faces voltadas para o outro. Simbolizavam esses querubins a presença de Deus que, como rei de Israel, habitava no meio de seu povo, entre os querubins de onde fazia ouvir a sua voz e onde se encontrava com os representantes do povo. Agora imagina uma arca de madeira revestida de ouro puro por dentro e por fora. O quanto não pesava. Propiciatório no nome da cobertura da arca, em hebraico, caporet. Cobertura. Especialmente serão exclusivamente no sentido de expiação, no grego, islasterium, propiciatório. Êxodo 26, versículo 34. Morais a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Esse não significa somente um tampo. Tem a ideia de um lugar onde se operavam as expiações. Era feita de ouro puríssimo, tinha 2 côvados e meio de comprimento, 1,10 m, e 1 côvado e meio de largura, 70 centímetros. 2 querubins feitos de ouro trabalhados a martelo, um de cada lado e o outro do propiciatório, com as asas estendidas, cobriam o oráculo. No meio desses querubins se manifestava a glória de Deus, falando a seu povo. Êxodo 25, versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, tampa da arca da aliança. No meio dos 2 querubins estão sobre a arca do testemunho tudo o que eu tenho te ordenar para os filhos de Israel. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote, depois de fazer o oferecimento de uma vítima por si mesmo, entrava no Santo dos Santos e queimava o incenso, símbolo de ter sido aceito na presença de Deus, que por meio de uma nuvem envolvia o propiciatório. Depois aspergia o sangue do sacrifício diante dele e sobre ele, tendo sacrificado o bode. Seria o bode da expiação pelos pecados que era no deserto, que era uma oferta pelo pecado. Levava o sangue para dentro do véu, para o Santo dos Santos, e com ele borrifava o propiciatório. Fazia expiação pelos seus pecados e os da nação na presença da lei. Estava escrito nas tábuas de pedra colocadas dentro da arca. Vemos uma instrução bem específica a Moisés para fazer a arca da aliança. E ele vai colocar as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca, qual Deus ele vai manifestar a sua presença entre os querubins. Ninguém tinha autorização de ver a arca, apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano. E isso, daqui a algumas mensagens à frente, iremos ver como que era as vestes sacerdotais, a qual já falamos superficialmente no vídeo anterior. Na orla dos vestidos do sumo sacerdote tinha sinos de ouro, a qual eles amarravam cordas na cintura ou no tornozelo. Se ele entrasse de forma inapropriada, ele era morto na hora. Quando o sino ele dava seu sininho, seu ruído característico, quando estava aparecendo na tela, o som, ele estava vivo. Quando parava, quem estava de fora do Santo dos Santos já tinha percepção e puxava o corpo, para que o Santo dos Santos não fosse profanado ou ficasse impuro. Espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Eu te convido à próxima mensagem, a qual estaremos falando o próximo item, a qual Deus ele deu a instrução para Moisés.